Diz-nos assim a palavra do Senhor. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que mo trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Ainda com a Bíblia aberta, vamos ler mais uma vez, livro dos Salmos, capítulo 34, o texto que nós meditamos no início da nossa liturgia esta noite. Salmos 34. A bendita palavra do Senhor Deus assim nos diz. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Você pode ler comigo esse último versículo? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será
condenado. Amém. A igreja pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, quando nós lemos este salmo, o título dele nos espanta. Se perguntassem para nós qual a nossa opinião, se uma frase dessa entraria num texto sagrado ou não, obviamente que nós objetaríamos, porque o título deste salmo, ele nos diz o quê? Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso. O título do salmo está no texto original. O título dele faz parte da poesia e da oração do louvor que nós acabamos de ler. E quando nós lemos isso, nós pensamos: como que eu leio este salmo para alguém que não conhece a Cristo na minha geração? Como que eu vou evangelizar a minha família lendo um texto desse? E nós, muitas vezes, escolhemos os versículos que nos apetecem, como por exemplo o versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos de vocês já conheciam este versículo? A vida toda, né? Nós ouvimos. Nós ficamos maravilhados com um texto como este e não imaginamos que faz parte de um salmo que fala, esse salmo foi composto por Davi logo após ele ter tido uma experiência que eu e você não gostaríamos de ter. Mas eu gostaria de refrescar sua memória sobre tudo o que aconteceu aqui. No domingo passado nós começamos meditando sobre a vida desse homem, Davi. E nós vimos a história maravilhosa dele. Davi significa amado, filho de Jessé. Davi, pastor de ovelhas. Davi, relegado por sua família. Enquanto os seus irmãos, 3 deles, jovens robustos, de aparência e porte físico impressionantes, compunham as frentes de batalha do rei Saul. Quando Samuel vai, dirigido por Deus, até a casa de Jessé, para ungir aquele que ocuparia o lugar de Saul, então Jessé faz uma procissão dos seus filhos perante Samuel. E Deus fala ao coração de Samuel: não é este? Não é este? Também não é este. Não te atentes à aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus não mede um homem por sua altura. Deus não mede um homem pelos seus feitos. Deus mede um homem pelo coração. E Deus mede os atos de um homem pela régua da eternidade. Quem disse isso foi Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores. Ele dizia: se você começar a medir as suas ações com a régua com que Deus utiliza na eternidade, você vai fugir dos seus pecados e vai se aproximar mais da presença de Deus. Davi é um homem que o Senhor escolheu para ser rei sobre Israel. E Davi é um homem que desde cedo ele prova que é o ungido de Deus. Quando aquele grande homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias, ele rompe as frentes de batalha, se posta ante o exército de Israel, e zomba de Israel, e zomba do Deus de Israel, e desafia os israelitas dizendo: venha um de vocês contra mim. Acontecerá que se um de vocês vencer a mim, nós filisteus seremos vossos escravos. Mas se eu vencer o guerreiro de vocês, então vocês se submeterão a mim. E meditamos no último domingo que Golias ele fez isso por um espaço de tempo de 40 dias.
40 dias, este homem insultando a Deus e insultando o povo de Deus. E não aparecia um homem das linhas de Israel para confrontar Golias. Mas a palavra do Senhor também nos diz algo muito especial. Nós aprendemos domingo passado. É que geralmente os ataques dos grandes exércitos, desde a antiguidade, uma das táticas de guerra básicas era quando a noite caía. Quando a noite caía, então ataques horríveis aconteciam. Golias, ele não fazia durante a noite. Ele fazia logo de manhã e no meio da tarde. Porque isso era o horário do culto a Deus. Golias estava possesso. Ele estava conduzido pelo espírito maligno de afronta a Deus, e no horário em que o povo deveria se lembrar do sacrifício a Deus, de cantar louvores ao Senhor, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, então vinha aquela voz rouca das frentes de batalha dos filisteus, e bradava contra a santidade de Deus, e contra o povo de Deus, e não havia uma pessoa sequer que dissesse: eu vou assumir este momento. A Bíblia nos diz que quando Davi se coloca, é uma loucura, um jovem pastor dizer: ninguém vai fazer nada? Ninguém vai tomar postura? Será que nesta geração não há ninguém com coragem do alto para fazer calar este incircunciso, esse que não faz parte do povo de Deus? Davi é levado a Saul, Saul coloca sobre ele a sua armadura. E nós aprendemos na última pregação que Golias era um homem de metal da cabeça aos pés. Bronze, aço, ferro, escudo enorme, couraça de 56 quilos no seu peitoral, lança de quase 10 quilos, um gigante diante de todos. E Saul pensa: tem que ter uma armadura para confrontar um cara tão armado como aquele. Mas Davi se desfaz da armadura que Saul coloca sobre ele e diz: a minha confiança está no Senhor. Eu confio no Deus que me livrou das garras do leão. Davi não disse que o leão estava vindo. Davi disse que ele estava nas garras do leão. E o Senhor veio ao seu encontro e o tomou, de modo que ele dominou esse animal feroz pelas barbas. Davi diz que o Senhor o ajudou também contra um urso. Uma patada faz um homem desmaiar. E ele vai ao encontro de Golias unicamente com sua funda, 5 pedras. Quando nós brincávamos de estilingue, nós escolhíamos o máximo de pedras, pois pensávamos: se eu perder o primeiro tiro, eu tenho mais pedra para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até eu acertar. Mas não é isso que acontece com Davi. Ele escolhe 5 pedras lisas de um ribeiro, porque ele tem no seu coração: Deus vai me dar vitória sobre Golias e sobre seus 4 irmãos gigantes que poderão vir também. Um homem cheio de Deus, cheio da unção de Deus, confiante em Deus e que se levanta na sua geração. Você tem uma fé parecida? Você é uma pessoa assim também? Que nesses dias, quando as pessoas se levantam contra Deus, a santidade de Deus, você se posta neste mundo dizendo: eu sou uma pessoa eleita e ungida da parte de Deus, e eu vou contra os poderes deste mundo, contra os poderes do maligno, em nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa assim? Ou você é uma pessoa que se acanha, se esconde e pensa: que Deus levante alguém? Olha, uma coisa maravilhosa acontece com todo homem que é escolhido por Deus, segundo a palavra de Deus. Eles sabem que Deus vai usá-los na sua geração. Eles sabem que Deus os usará ali, naquela geração, não é em outra. É naquele momento. Quando
Ester estava na Pérsia e foi dado um édito para que todos os judeus fossem mortos, então Mordecai disse para ela: foi para este momento que Deus te constituiu rainha sobre a Pérsia. Levanta. E ela age. Ela tem consciência de quem ela é na geração que ela está. Quem somos nós? Que geração é essa nossa? A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne ou sangue. Golias não vem contra o povo de Deus e contra a santidade de Deus, personificado num homem de 2,90 metros de altura, com capacete de bronze, com couraça metálica, com caneleiras de metal, com lança, com escudo. Não. Nós temos uma luta 24 horas acontecendo contra principados e potestades, seres dominadores deste mundo tenebroso, que não dormem, estudam como destruir a família, como destruir casamentos, como destruir relação de pai e filhos, como destruir vida profissional de pessoas de bem, como destruir relacionamentos puros, como destruir infância, como destruir adolescência. O trabalho dele é a destruição. Não durma no ponto. Como nós vencemos? Não é com a armadura de Saul que nós vamos contra Golias. Davi nos ensina, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E enquanto Golias lança impropérios contra Davi, Davi vai pronunciando o conhecimento que ele tem de Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Deus de Israel, é em nome dEle que eu vou contra você. Você conhece Deus? Porque quanto mais de Deus nós conhecemos, mais livre nós vivemos neste mundo tenebroso, gente. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais livre nós vivemos neste campo de batalha. E Davi prova isso. Acontece que depois, quando Davi toma a pedra, lança. Uma vez eu achei interessante a colocação do reverendo Jeremias Pereira, quando eu era um adolescente, ele foi pregar num acampamento nosso. Ele disse que uma criança disse para ele, mas também com uma testa daquele tamanho, Davi não erraria. Não, não foi isso. Foi a mão de Deus na vida deste homem. Apenas uma pedra, numa funda, mas o Senhor conduziu, de modo que encravou na fronte de Golias, e ele se prostra perante o Deus de Israel. E Davi corre, toma-lhe a espada e corta-lhe a cabeça. Toma sua cabeça e marcha para Jerusalém, e vai para Jerusalém com a cabeça do inimigo. Enquanto Davi faz isso, todo o exército de Israel está correndo no encalço dos filisteus, que estão se esvaindo pelos montes, pelos vales, estão como um formigueiro esparramado por todo lado, e batem em retirada. Davi volta com a cabeça de Golias e com a espada de Golias. E o que se faz com isso? Desde a antiguidade, os guerreiros tomavam os espólios do poderoso a quem eles derrotavam e traziam para si, e colocavam na porta da cidade como o troféu de guerra. Os assírios penduravam a cabeça na entrada da cidade. Por isso que Jonas não queria pregar para esse povo, porque era horrível chegar em Nínive. Cabeças dos principais guerreiros do mundo naquela época, por toda a redondeza. Jonas queria outro lugar, exceto este. Davi faz o mesmo? Não. Davi pega a espada e leva a um local chamado Nob. Nob é o nome hebraico de uma cidade em que todos os sacerdotes se refugiaram ali, quando o tabernáculo de Siló foi comprometido pelos filhos de Eli. Você se lembra daquela passagem?
quando os filisteus estavam guerreando contra os israelitas, e ao invés dos israelitas orarem, buscarem a direção de Deus, eles tomam a arca da aliança que ficava no lugar santo e dizem: vamos trazer a arca para o meio da batalha, porque ela é santa e tem algo místico nela. Quando o povo vir e o inimigo ver também, a guerra será revertida. Só que acontece o contrário. O povo de Israel cai, a arca é levada pelos filisteus, e por isso tem aquele nome, Icabode, é o nome de uma pessoa que nasceu naquele instante, e lhe deram este nome, porque foi-se a glória do Senhor. Que lição nós aprendemos deste momento da vida de Israel? Quando nós tentamos juntar algo santo com aquilo que é profano, o nome disso é abominação aos olhos do Senhor. Não existe nenhum objeto sagrado que você pegue num lugar santo e leve para outro e diga: agora vai trazer sorte. Dias atrás eu entrei num lugar onde havia diversas palavras em hebraico. E eu comecei a ler uma por uma. E eu perguntei para a pessoa: onde você arrumou isso? Eu comprei, pastor. Disseram que traz sorte. E as palavras não tinham significado nenhum. Escreviam a palavra casa em hebraico. Janela em hebraico. Falei: você sabe o que está escrito? Não. O que é, pastor? Falei: está escrito casa. A palavra casa pregada numa parede não faz sentido. Ah, mas é em hebraico. Não tem nenhum sentido. É um idioma, mais nada. Nós vivemos uma época que as pessoas elas tendem a confiar no místico e desprezam uma coisa muito importante, que é relacionamento com Deus. Davi é um homem que se relaciona com Deus. E isso é tão importante porque quando Davi volta, ele não pendura a espada de Golias na sua casa, ele leva para Nobe, onde os sacerdotes prestavam culto a Deus. E ele está dizendo o seguinte: eu reconheço que do Senhor é a vitória. Fica aqui a espada de Golias. Não é na minha casa, não é na minha tenda, é aqui em Nobe que deve ficar. Ele reconhece que do Senhor é a vitória. Posto isso, a vida segue, mas a vida não é fácil. Porque Saul, ao invés de dizer a Davi: Davi, que bom que você foi usado por Deus, venha Davi, vamos servir a Deus junto. É isso que acontece? Não. A Bíblia nos ensina que Saul passou a perseguir a Davi, porque Davi era o substituto no trono. Só que a mentalidade de Saul era a seguinte: se eu matar a Davi, o povo se volta contra mim. Então, ao invés de eu matar Davi, eu vou colocar Davi em missões militares perigosíssimas, porque se os filisteus matarem, foram os inimigos que mataram, e eu fico livre desse problema. Mas o Senhor era com Davi. Saul disse para ele: olha, eu prometi que daria minha filha para quem matasse Golias, mas é o seguinte, se você conseguir para mim centenas de provas de que você derrotou guerreiros filisteus, mutilando o corpo desses caras e trazendo a prova para mim, aí então eu caso você com a minha filha. Qualquer um pensaria: é o fim de Davi. Mas ele vai, o Senhor lhe dá a vitória, ele prova, e Saul tem que dar sua filha em casamento. Mas ele não dá a sua filha mais velha, chamada Merabe. Merabe ele dá para uma outra pessoa. E então, para que o povo não se revolte contra ele, porque ele é um homem que usa Davi, ele toma conhecimento de que sua filha Mical é apaixonada por Davi. E ele pensa: pronto, resolvido o problema, Davi, vem cá, Mical é apaixonada por você, então vou fazer o casamento entre vocês. E casa Davi com Mical. O casamento, meus irmãos, no Antigo Testamento durava 1 ano a lua de mel. Já imaginou? 1 ano, uma pessoa tinha licença do exército para constituir sua família. Uma bênção. Mas a Bíblia nos diz que durante este período, Davi teve de fugir
porque Saul o perseguia. Fugir para onde? Se voltar para a casa de Jessé, seu pai é punido por abrigar um fugitivo do rei. Os amigos não podem lhe dar guarida. Então Davi começa a procurar os desertos e se abrigar nos lugares ermos. Davi não tem lugar para ficar. Quando nós lemos o livro dos Salmos, e nós vemos menções como vale da sombra da morte, como o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, não é um homem que está escrevendo em almofadas num palácio. É uma pessoa que está sem teto no mundo, mas o seu coração está abrigado no Senhor e ele não precisa de nenhum endereço físico nessa terra, porque ele sabe que Deus o protege de todos os males. Davi é uma referência para nós. Não existe nada de místico que venha fechar o teu corpo, como dizem no Brasil. O que existe é uma vida entregue ao Deus que a criou, porque Ele tem cuidado de nós. Davi, ele então começa a fugir. Ele fez algo de errado? Não. Saul deseja matá-lo porque é orgulhoso e não aceita que Davi o substitua no reino. Acontece algo muito estranho. E isso está lá onde nós lemos 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. É que, depois de fugir, depois de tentar guarida aqui, ali, e não encontrando, só tem uma rota para Davi seguir. E ele vai justamente para o território dos filisteus. Faz sentido Davi, israelita, buscar refúgio no território de Golias? Faz sentido Davi, israelita, eleito por Deus, buscar refúgio justamente na cidade em que Golias vivia? Nenhum sentido. Mas antes de Davi ir para lá, ele passa em Nobe e toma a espada de Golias. Tudo nos leva a crer que Davi está pensando o seguinte: eu estou sem armas, eu estou com as mãos lisas e eu preciso fugir. Quer saber? Eu vou pegar essa espada e eu vou com ela para Gate, porque quando os homens me virem com a espada de Golias, eles vão temer. E muitas vezes nós pensamos assim, que a vitória de ontem, a ferramenta que Deus nos deu na mão ontem para derrotar o inimigo, ela deve ser aplicada hoje. E nós pensamos que é assim a vida. Porque um dia eu agi assim, vai dar certo agora também. Mas Deus nos ensina que Ele sempre tem um caminho novo. Deus sempre nos ensina que Ele é quem nos livra. O que nos livra não é a lâmina de uma espada, é a presença de Deus. É o poder de Deus. Davi, quando vai para Gate, diz-nos a história, no versículo 10, levantou-se Davi naquele dia, e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Primeira coisa que nós devemos observar aqui, é que o inimigo, ele sabe quem é de Deus. O inimigo das nossas almas sabe quem é de Deus, sabe quem são, quais são os eleitos de Deus. Esteja você onde estiver, no território que você estiver, ele sabe quem é você. Não há campo neutro nesse mundo. Não há um lugar nesta vida que nós possamos dizer, aqui há neutralidade. Não existe isso. E os inimigos identificam a Davi e dizem ao seu rei: não é a este que se cantava dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Davi ouve estas palavras,
o que nos diz a palavra? Que ele usou a espada de Golias que ele havia adquirido? Não. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve o quê? Muito medo. Muito medo. Olha, uma coisa que eu acho maravilhoso em ler a palavra de Deus, é como a Bíblia nos ajuda na nossa humanidade. Nós somos pessoas inconsistentes. Nenhum homem é consistente em si mesmo para dizer: eu vou estribar na minha força, no meu juízo, nas minhas decisões, eu sei viver. Um dia você pode estar sendo alvo de louvores, no outro você pode estar sendo alvo de todo o inferno novamente, e Davi está mostrando isso para nós. Você pode ter tido vitória um dia, mas isso não te faz incólume por toda a vida. Você precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e andar com sobriedade neste mundo. Quando Davi ouve o que os inimigos estão dizendo a seu respeito, ele não desembanha a espada de Golias e diz: olha, lembrem quem eu sou. Não, as pessoas sabem quem é ele. Ele agora é o israelita num território inimigo. Olha aqui para mim, todos vocês, no momento em que você disse de coração, você creu no Senhor Jesus de coração, você reconheceu o senhorio de Jesus, seu outdoor foi esparramado por todo mundo e forças infernais estudam como destruir sua vida. Ou você não acordou para isso ainda? O que nos livra então? O Salmo 34 começa nos dizendo que Davi louvou a Deus. E ele louvou logo após ele ter feito algo que, se não fosse o Novo Testamento, isso aqui ficaria estranho na história. Mas porque nós temos a palavra de Deus que é um todo, nós entendemos o que está acontecendo. Diz-nos a palavra do Senhor aqui nesse período, que quando reconhecem a Davi e o levam perante o rei, veja só, versículo de número 13, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia o quê? Doido. Que coisa, isso está na Bíblia. Esgravatava nos postigos das portas. O que é isso? Ele fazia sinais nas portas, começou a escrever na porta, coisa estranha. As pessoas escreviam num couro, escreviam em pergaminho, ele começa a fazer sinais estranhos na porta, o povo olha e fala: o que é isso? Que doideira é essa? Não bastando isso, a palavra nos diz que deixava correr saliva pela barba, boquiaberto, deixando saliva correr pela barba. E quem vê aquilo fala: esse cara é louco, ensandecido, onde que arrumaram este louco? E os soldados olham uns para os outros, e então a fila anda na corte do rei Arques, ele diz: próximo da fila para eu julgar. Entra então os soldados trazendo Davi. Trouxemos o grande guerreiro de Israel. O rei bate o olho e diz: esse homem é louco. Onde vocês arrumaram este louco? Não tem gente louca o suficiente na minha terra para eu tratar? Não tem gente doida o suficiente? Vocês me pegam mais um e trazem na minha corte. Aqui não é lugar de doideira, de loucura. Aqui é a minha corte, eu sou rei. Sai para lá com esse cara. Quem diz isso é o inimigo do povo de Deus. Meus irmãos, que os ouvidos dos vossos corações abram para esta verdade. Quem reconhece a Davi é o inimigo, e quem tem a Davi como doido é também o inimigo. A palavra do Senhor nos ensina que o evangelho é loucura perante os homens. É uma doideira, uma loucura nós abraçarmos a verdade da palavra de Deus e dizermos: eu creio nisso. É uma loucura você imaginar os feitos de Deus na história, mas a palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, certamente a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Loucura que salva. Se você observar Noé construindo um barco no livro do Gênesis, quando nunca este mundo havia visto uma chuva torrencial, nenhuma enxurrada havia levado nada naqueles dias, vem este homem e gasta toda a vida construindo um grande barco. Não é louco isso? Não é uma coisa doida aos olhos humanos? Quando você olha para Abraão, aos 75 anos de idade, em Ur dos Caldeus, deixando tudo, deixando herança cultural, deixando todo o expertise que ele havia recebido na Babilônia, dizendo: Deus falou comigo, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Não é loucura ver um homem de 75 anos indo para uma terra que ele não conhecia, dizendo: Deus está me chamando, Deus está me guiando. Também não é uma loucura ver seu neto Jacó, trapaceiro, um dia vir mancando, logo de manhãzinha, no vale, e então as pessoas pensam: é Jacó? Não, parece com ele, não é ele. É ele, não, mas vem mancando. E quando se aproxima Jacó, é você, sou eu mesmo, estou mancando porque eu me agarrei ao Senhor, e eu disse a ele: eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. E a bênção de Deus foi tocar na minha vida, para que eu não ande mais da mesma forma. Ele mudou o meu nome, agora de Jacó, meu nome é Israel, aquele que persiste com Deus, aquele que está agarrado a Deus. Não é uma loucura um homem dizer isso? Eu estive com Deus, Ele mudou o meu nome, mudou o meu caráter, mudou o meu jeito de andar. Mas é a palavra de Deus. Não é uma loucura ver um homem chamado José, que é vendido pelos seus irmãos, que passa a flor da idade numa cela, acusado de violência sexual contra uma mulher. Este homem passa por todas as violências e infortúnios, e quando ele tem a chance de emitir juízo sobre os seus irmãos, não é uma loucura este homem chorar de amor e de perdão, dizer: vocês estão perdoados. Não é uma loucura nós vemos uma mãe que, quando o faraó decreta a morte de todos os bebês, ela então se gasta em fazer um cesto de junco. O que você está fazendo, Joquebede? Eu estou fazendo um bercinho de junco, mas é para jogar filhos fora, é para jogar crianças no rio e esquecer, senão você morre. Ela unta eles com petróleo, com betume, coloca para boiar no rio Nilo e solta. Como dizemos, a Deus dará, e ela deu mesmo. O Senhor tomou o seu pequeno filho e cuidou dele. Não é uma loucura uma história dessa num rio de animais, de crocodilos, de correnteza, mas lá foi Moisés guardado por Deus. É uma loucura, mas é um Deus que nos salva, que nos deixa um legado, uma história, para que nós hoje leiamos e saibamos que Ele é Deus. Essa loucura salva. A palavra também nos ensina de Davi, com sua pedra e sua funda, e um homem de metal diante de si, mas o Senhor guia aquela pedra e derruba aquele gigante. A palavra nos ensina de Elias, desafiando mais de 900 profetas, não eram só 400, era mais de 900, e ele diz: tragam água, coloquem água em toda a volta, deixe isso aqui um pântano a céu aberto, água, mais água, e quando tudo aquilo era lama, ele faz uma oração que não demora mais do que 15 segundos, e fogo do céu vem, queima a oferta, queima o altar, lambe toda aquela água, e o povo cai de joelho dizendo: só o Senhor é Deus. Não é uma loucura uma história dessa? Também pode ser loucura a história de Eliseu recebendo Naamã, o alto general da Síria, e dizendo a ele: vai mergulhar no Jordão
7 vezes, e a sua lepra sairá e sua pele ficará totalmente limpa. Que loucura! Lepra ser tratada com água de um riacho como o Jordão, mas ele obedece à palavra e a sua pele sai renovada como de um recém-nascido. E ele então diz: meu Deus não será mais Rimon, o Deus de Harã, agora será Iavé, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Eu vou até levar um pouco de terra aqui, de lembrancinha, para que todos saibam que o meu Deus é o Deus de Israel. Não é uma loucura uma história dessa. Não é uma loucura nós meditarmos na história de Acás, quando Isaías vai conversar com ele e diz: Acás, para que você saiba que o Senhor é Deus, você pode pedir um sinal, aqui está um relógio, e você vai decidir, o relógio vai para frente ou para trás, Acás? Ele diz: tem que ir para trás. Qual relógio por sombra vai ter esta história? Nenhum. Apenas na Bíblia Sagrada nós temos este relato. E então o ponteiro do relógio, ao invés de ir adiante, retrocedeu, porque Deus provou para Acás que ele é Deus. Contando uma história dessa para um físico, ele pode dizer: que loucura isso, que coisa é essa? Mas o Senhor, ele não depende da nossa lógica e da nossa logicidade, a nossa mania de explicações. Ele é Deus, e Deus pelo seu poder nos salva. Não é também uma loucura nós também pensarmos num profeta 700 anos antes dizer isto: uma virgem conceberá. Alguém ouvindo isso, esse profeta é louco. Interna ele. Senil, que cabeça é essa? 700 anos depois, uma adolescente recebe um anjo em sua casa, lhe trazendo a notícia maravilhosa de que ela é a mais bendita dentre todas as mulheres, porque o Senhor a escolheu para que do ventre dela fosse gerado o Salvador. E ela então diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois nos visitou com poder, com grande força. Deus exalta os humildes. Aquele canto maravilhoso é de uma mulher louca? Não, extremamente cônscia. Não é uma loucura nós vemos também o desdobramento dessa história de que um homem, ele vai a uma festa, e no meio dessa festa, quando acaba o vinho, ele diz: tragam para mim água. Encha as talhas de água. E ele transforma a água em vinho. Que loucura, não? Esse mesmo homem sai pregando, e ele atravessa o mar da Galileia para salvar uma vida do outro lado, possesso de uma legião de demônios, e o liberta para ir de volta para sua casa, o entrega são e salvo para a sua família. E este homem começa a pregar por mais 10 cidades, que um outro atravessou o mar somente por causa da sua vida. Não é louca uma atitude dessa? Esse mesmo homem pregando, ele um dia é interpelado, porque tem uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e quando todos oferecem a ele, qual pedra, qual tamanho que o Senhor escolhe? Ele escolhe escrever no chão e dizer a esta mulher: onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais, porque eu também não te condeno. A história também nos conta que este homem maravilhoso, um dia no meio de uma multidão pergunta: quem me tocou? A pergunta poderia ser: quem não me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. E então uma mulher se apresenta dizendo: eu toquei, não foi nele, mas foi na vestimenta dele, porque eu creio tanto no coração e na presença de Deus, através da vida deste homem, eu me aproximei dele. Só que ele não é apenas homem, ele é Deus encarnado.
Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é aquele que é desde o princípio, que se encarnou, veio entre nós, habitou entre nós, andou entre nós e semeou toda a sua mensagem, que até hoje as pessoas dizem, isto é uma loucura. E o que dizer quando a gente vê esse homem, numa noite, entrando num jardim, e orando, e chorando, e a sua oração é essa: Pai, o meu desejo é que eles sejam um. É uma loucura orar pela unidade. Ele orou. É uma loucura orar para que o estranho tenha comunhão conosco, quem nós nem nunca vimos. Nós temos receio de criar relacionamentos, mas ele ali no jardim ora: Pai, o meu desejo é que eles sejam um só, como eu sou contigo, a nossa comunhão seja plena. Esse mesmo começa a chorar, pingar gotas de sangue, porque ele começa a receber sobre si os nossos pecados. Não é louca essa história? De alguém que entra nesse jardim e começa a receber sobre si toda a malignidade, toda a maldição do nosso pecado, tudo aquilo que nos empurraria para o mais profundo do inferno, ele assume sobre si e ele chora, ele transpira gotas de sangue, e não é uma loucura nós sabemos que em Jerusalém, naquela via dolorosa, ele trafega com uma cruz pesada demais, rude cruz, não invernizada, ferindo os seus ombros, tropeçando, caindo, e ele sobe o Calvário, e não é uma loucura ver este mesmo dizendo: oh, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. E não é uma loucura nós concluirmos de que não foram os pregos que o seguraram ali na cruz, mas foi o seu amor por mim e por você? A loucura que salva é o Evangelho. O mundo diz tudo isso é loucura, mas Paulo diz: para nós que somos salvos, poder de Deus. O que salvou homens no passado, o que salva nós hoje, é o poder de Deus. O que nos salva é a confiança no amor de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa força e a nossa salvação não está em outro nome, senão no nome do Senhor Jesus. A nossa salvação não está em subterfúgios humanos, não está em fingimento, não está em outra coisa. Davi, o que ele vivenciou, apontava para o que Paulo está dizendo. Os homens podem considerar uma loucura, mas essa loucura salva. Quando nós meditamos no amor de Deus em Cristo, nós ficamos chocados com o que Jesus fez, e até hoje a pergunta é: quem faria isso, se não fosse Ele? Um poeta americano chamado George Herbert, ele escreveu, dizendo: se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos condições de inventá-lo. Ele te amou. Ele sempre conheceu você. Ele sempre soube da sua vida. Ele sempre soube das suas fragilidades. Aos olhos do mundo, como Aques olhando para Davi dizendo: se não é de Deus, isso é um doido. O mundo também olhando para Jesus e para o Evangelho diz: que loucura. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos quão grande amor Ele tem manifestado por nós. A história nos conta que certa vez, no século XIX, um homem chamado Frederick Lehman, ele perdeu tudo no incêndio e foi trabalhar vendendo frutas, limões, na Califórnia. E este homem,
sofrendo e tendo tentações de acabar com a vida. Ele pensou no que valeria a pena continuar. Pelo quê? Então ele ouviu alguém falando algo sobre o amor de Deus. E ele não tinha papel e não tinha nada. Ele tomou as caixas de fruta e começou a escrever pequenos versos. Escreveu, começou a quebrar, guardar aquilo e levar para si. Ele levou até um irmão pianista e disse: olha, esses versos eu fiz num momento muito difícil da minha vida. E esse irmão disse: que coisa linda, dá para tornar um hino, mas para ser um hino tem que ter 3 estrofes. Você fez apenas 2. E ele então voltou para casa e se pôs a meditar na palavra e a orar. E esse texto veio na sua mente: que o amor de Deus é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Esse homem então se pôs a escrever mais e mais e mais, e ele não parou, e foi mais do que 3 estrofes ele compôs, e tornou-se um hino, o amor de Deus. Eu quero ler para você um pouco do que ele escreveu. Mas eu quero ler sob uma constatação. É que anos depois, uma família que brigava por causa de herança, levou um homem a um hospício e o sepultou naquele hospício. Pagou pelo diagnóstico, deixou aquele paciente numa cela, confinado, e usurparam-lhe a riqueza. Os anos se passaram, aquele homem ficou esquecido. Numa manhã o enfermeiro vai até aquele quarto e encontra aquele corpo moribundo esquecido. E chama o médico, dizendo: faleceu o paciente do quarto tal. Menos um louco no hospício. Foi a notícia. E o médico então entrou e viu na parede escrito algumas coisas, e chamou outro médico e disse: venha ler comigo isso aqui. Chamaram mais outro médico, chamaram enfermeiros e começaram a ler o que aquele homem havia escrito na parede. E a letra era exatamente o hino que aquele irmão havia começado a escrever em caixas de frutas: o sublime amor de Deus. E ele disse: poderíamos nós com tinta encher o oceano, e se os céus fossem feitos de pergaminho, se cada haste na terra fosse uma pena, e cada homem um escriba de profissão, escrever o amor de Deus no alto drenaria todo o oceano. Nem poderia o pergaminho conter o todo, embora esticado de céu a céu, nós não conseguiríamos escrever o que é o grande amor de Deus em Cristo. E a equipe médica então constatou e emitiu o atestado: este homem não era louco, ele era um crente muito convicto. Olha, essa noite eu gostaria de convidar você a refletir o que Jesus fez por você na cruz. Nesse mundo em que as pessoas nos chamam de muitas coisas, não se esqueça, elas vão continuar chamando a você e a mim de loucos. Mas essa loucura aqui, ela nos salvou. Que Deus nos amou, ao invés de nos sepultar nos nossos pecados, Ele nos amou. E Ele morreu, Ele enviou o seu Filho unigênito por nós, e Ele tomou sobre si os nossos pecados. E hoje nós temos esse nome: somos salvos por causa do grande amor com que Ele nos amou. Pode ser que por alguém justo, alguém queira morrer,
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos colocar em pé e vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta noite, por poder, ó Deus, meditar na Tua palavra e de saber que toda palavra de Deus nos aponta para uma referência, que é a salvação do Senhor em direção a nós. Nós não temos condição de nos salvar. E o mundo pode até mesmo colocar rótulos sobre nós. Mas o fato é, somos salvos, estamos salvos e seremos salvos, sim, pelo Senhor. Ó Deus, onde houver alguém que não acha guarida neste mundo, talvez esteja peregrinando como Davi um dia peregrinou, que essa pessoa encontre no Senhor acolhimento. Ó Deus, se porventura houver entre nós pessoas que carregam uma pecha, um rótulo, seja qual for, por seus familiares, por seus amigos, que ela saiba que não existe coisa melhor do que olhar para si, como Davi fez no Salmo 34, e saber: bendize a minha alma ao Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Bendize minha alma ao Senhor. Ó Deus, aplica aos nossos corações a Tua palavra. Que nós não percamos de vista isso, que Tu és o Salvador. Em tempos, ó Deus, de rótulos e de falta de referenciais, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador, aquele que nos salva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.